E se eu te dissesse que o gênero mais polêmico, barulhento e lucrativo dos anos 90 e 2000 não nasceu nas garagens da Califórnia, mas sim no balanço de uma percussão tribal de Belo Horizonte, Minas Gerais? Muita gente acha que o nu metal foi uma invenção americana, mas a verdade é que sem o DNA do Sepultura, bandas como Korn, Slipknot e até o Linkin Park não teriam o som que eles têm hoje. Hoje a gente vai mergulhar no vazio deixado pelo grunge nos anos 90, entender como o metal tradicional entrou em colapso e como o Brasil fundou um gênero que 30 anos depois renasceu como um grito de revolta da juventude vivendo no capitalismo tardio. Essa volta do nu metal que a gente tá presenciando hoje em dia tem sim uma explicação. Salve galera, meu nome é André Miranda e esse aqui é o canal Artéria, o lugar onde eu falo sobre o lado feio, bonito e metaleiro da arte. Então se você curte um papo sobre arte, uns devaneios, um papo de bar, se inscreve aí no meu canal, meu filho, já deixa o like e não se esquece também de ativar aquele sininho pra saber quando tem vídeo novo, porque a gente só tá começando nesse negócio aqui, rapaz. Então sem mais delongas, vamos falar aí sobre a origem do nu metal. Em 5 de abril de 94, o mundo do rock parou. A morte do Kurt Cobain não foi apenas a perda de um ícone, foi o tiro de misericórdia do movimento grunge. O que era o auge da cultura jovem subitamente se tornou um funeral a céu aberto. O Soundgarden estava em rota de colisão. O Alice in Chains sofria com o declínio de Layne Staley. Ok, não mostra nada disso, pelo amor de Deus. Se o povo ficar sabendo que eu, professor de inglês, não sei pronunciar o nome desse cara, aí fudeu. O Alice in Chains sofria com o declínio de Layne Staley. O brilho de Seattle estava se apagando e deixando um silêncio ensurdecedor no lugar. Mas o problema não era só o grunge. Os donos do metal tradicional, os gigantes do thrash, estavam perdidos. O Metallica lançou Load e Reload, que para muitos fãs soava como uma traição comercial. E pior ainda, eles cortaram o cabelo. E o Megadeth também passava por mudanças de formação e uma baita crise de identidade. Havia um espaço enorme no mercado, a juventude estava órfã. E eles não queriam mais a depressão introspectiva do grunge, mas também não se conectavam com o virtuosismo distante dos anos 80. Eles queriam algo visceral, rítmico e, acima de tudo, novo. E foi nesse cenário de terra arrasada que 4 malucos de Belo Horizonte chegaram com os 2 pés na porta, lançando Chaos AD, provando que o metal precisava de algo que o primeiro mundo não tinha: o groove. Tá sentindo o groove? Olha esse groove aqui. Vai groove. E esse álbum aí foi no mínimo inusitado. Imagina a cara do metaleiro conservador quando ouviu um berimbau e uma batucada tribal no meio de um riff que parecia um trator passando por cima da sua cabeça. Pois é. O Sepultura tava prestes a lançar Roots. E eles não sabiam, mas esse álbum aí ia ser o mapa da mina de ouro pra muitas bandas que viriam. Inclusive pra uma molecada da Califórnia que até teve participação no álbum, que atendia por um nome de comida. Como é que era mesmo? Korn. Korn já tava fazendo o som deles, mas quando o Roots foi lançado, isso foi uma virada de chave não só pra eles, mas pra muitas outras bandas que iam vir. O Ross Robinson, que é basicamente o mago que produziu todo mundo que importa no nu metal, tava lá bebendo direto da fonte dos irmãos Cavaleira. Porque se você acha que Corey Taylor and the Slipknots inventou aquela parada de 2 percussionistas batendo num barril de óleo, sinto lhe informar, mas isso aí é o puro suco do Brasil, rapaz. Esse som que o Slipknot já tava conhecido por fazer, o Sepultura já tava fazendo com o Carlinhos Brown e os Chavantes lá atrás. É a estética da escola de samba do inferno. Esse som, tanto do Korn quanto do Slipknot, com esse peso que te joga no chão, é fruto direto de Minas Gerais. E eu penso que talvez sem o Sepultura, o Slipknot teria sido só uma bandinha de garagem com máscara de filme de terror. E o Korn estaria, sei lá, sendo banda cover de Red Hot Chili Peppers. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O nu metal, na sua essência, foi o primeiro subgênero do metal que priorizou o ritmo ao invés do solo de guitarra virtuoso. Foi uma mudança de paradigma. O foco saiu dos dedos do guitarrista e foi pro corpo de quem tava lá no mosh. Só que essa fundação rítmica foi só o começo. Depois que esse peso brasileiro se estabeleceu, o gênero começou a absorver outras coisas. O hip hop, os sintetizadores e uma carga emocional que falava diretamente com uma juventude que se sentia deslocada. Bom, com o terreno já preparado pelo groove brasileiro, o nu metal começou a ganhar camadas que iam muito além das guitarras pesadas. E foi nessa virada de chave que o gênero deixou de ser só um metal rítmico para se tornar uma plataforma de fusão cultural. A entrar os DJs e a estética do hip hop, bandas como Limp Bizkit e Linkin Park trouxeram aquela textura mais urbana, que já tinha tido início com Beastie Boys, Run DMC até o LL Cool J. A rima começou a substituir o gutural constante, e o DJ não tava ali só para fazer barulho de fundo. O scratch substituiu o solo de guitarra fritado e virou uma espécie de percussão digital, o que condizia muito com o início
início da internet ali nos anos 2000. Pra mim é muito interessante observar como a música é sempre um reflexo da época que a gente vive. O Linkin Park foi talvez o maior expoente comercial disso. Pegou toda essa fundação da angústia e peso e transformou numa linguagem universal. Eles provaram que você pode falar sobre trauma, isolamento social com uma batida de rap e aquele refrão explosivo. E falando em rap e refrão explosivo, a gente não pode deixar de mencionar o maior exemplo dessa fusão de rock com rap, que também carrega muito da questão política desse gênero todo. O Rage Against the Machine. O Rage foi a fusão perfeita. Eles pegaram um pouco dessa estética, a afinação baixa, o groove, e injetaram uma carga crítica política num nível que o metal não via há décadas. Tom Morello basicamente transformou a guitarra em um pick-up de DJ, usando pedais e técnica para criar sons que pareciam scratches, enquanto o Zack de la Rocha, ou Zack de la Rocha, entregavam rimas que eram verdadeiros manifestos. E o papel deles foi fundamental porque eles provaram que o nu metal não precisava ser só sobre ai, minha família não me entende. Poderia ser sobre algo tipo o capitalismo falhou, falha e falhará. E o mais irônico e até meio engraçado é como o Rage é mal interpretado até hoje. Você vê aí gente conservadora balançando a bandeira dos Estados Unidos ao som de Killing in the Name, sem perceber que a música é literalmente um protesto contra a brutalidade policial e o racismo estrutural nos Estados Unidos. Isso pra mim é o exemplo máximo que a estética e a energia desse gênero é tão poderosa que ela consegue mover até as pessoas que a música tá criticando. Mas aqui vai o ponto central. Mesmo as bandas que não eram assumidamente políticas, como Linkin Park ou Papa Roach, carregavam um peso político inerente. Porque arrastar multidões de jovens insatisfeitos para um mosh pit é por si só um ato político. É a manifestação física de uma geração que não via futuro no sonho americano dos anos 90 e que agora, em 2026, continua sem ver sair. E essa insatisfação, ela é cíclica. Tivemos períodos de uma relativa calmaria, mas olha só onde é que a gente tá agora, com crises climáticas, guerra pipocando tudo que é lugar, o fim do mundo em tempo real aí no seu feed, nessa tecnologia desenfreada que, ao mesmo tempo que nos conecta, gera uma crise existencial sem precedentes. Eu sinto que o jovem de hoje sente o mesmo vazio que o jovem de 94 sentia, mas agora com um filtro de IA e em 4K também. E é por isso que eu digo que o nu metal é a trilha sonora definitiva do capitalismo tardio. Ele é o botão de escape, muita gente dá o play e começa a pular e socar a parede sem nem explicar o porquê da sua insatisfação. É uma catarse necessária para lidar com a pressão de um mundo que exige produtividade constante enquanto tudo parece estar derretendo. A arte, no final das contas, é o único lugar onde a gente pode transformar essa incerteza em algo palpável. O nu metal não voltou só por nostalgia ou por causa de calças largas. Ele voltou porque a gente ainda precisa gritar. E o Brasil, que sempre viveu no caos, continua sendo o melhor lugar para dar esse grito. O público brasileiro tem uma simbiose com esse gênero que desafia a lógica da indústria. Um exemplo prático seria o Rock in Rio 2011. O show do Slipknot naquele ano não foi apenas uma apresentação, foi uma retomada de território. Ali ficou claro que, independentemente do que as paradas da Billboard diziam, o nu metal era o gênero oficial do caos controlado no Brasil. Veja o System of a Down fazendo história aqui no Brasil com shows que pareciam realmente uma guerra no Senhor dos Anéis, arrastando multidões que nem eram nascidas quando o Toxicity foi lançado. Então por isso que eu acho engraçado quando os gringos falam que o nu metal tá voltando, porque aqui no Brasil parece que nunca foi embora. A banda favorita de muita gente, inclusive você aí que tá me assistindo, é provavelmente parte desse gênero. Isso me faz pensar que esse meme Come to Brazil não é só uma piadinha de internet, é um reconhecimento de que o engajamento digital brasileiro é o que mantém essas bandas no topo. A gente não só consome o som, a gente dita a tendência. A gente cria moda no TikTok e a gente entrega os shows mais insanos no planeta, tá ligado? Ou será que eu tô maluco? E foi por esse motivo e outros que eu deixei de ser um vira-lata. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Tá preparado para ter essa conversa, rapaz? É, vira-latismo. Eu já estive lá. E eu admito. Pelo menos eu aprendi inglês. Foi a única coisa, porra. No fim das contas, o nu metal voltou pra casa. Ele nasceu de uma centelha de criatividade brasileira nos anos 90, ganhou o mundo e agora encontra no Brasil digital o seu porto seguro e o motor da sua nova era. O gênero não tá apenas na moda de novo. Ele tá sendo resgatado por quem sempre entendeu que o rock, pra ser relevante, precisa ter o peso de quem sabe o que é viver em meio ao caos. O tal do brasileiro. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no meu canal e não se esquece de mandar esse vídeo aí para sua avó. E me fala aí nos comentários que outros tópicos, bandas, artistas, brisas vocês querem que eu fale a respeito nos próximos vídeos. Eu tô muito afim de fazer esse vídeo sobre vira-latismo, porque realmente eu era um puta de um vira-lata, que não gostava de nada brasileiro e aprendi inglês e consumia só arte gringa. E pra mim descobrir que o nu metal foi forjado aqui no Brasil foi uma das coisas que mais me fez perceber o nosso valor, sabe? E claro, depois disso eu
mudei completamente a minha cabeça, me politizei, eu sou uma nova pessoa, mas a minha adolescência, gente, vou falar pra vocês que foi complicado. Mas é isso então, muito obrigado por assistir até aqui. Quando eu falo obrigado, gente, não é da boca pra fora. Realmente, muito obrigado pelo engajamento que vocês estão trazendo nos vídeos, assim. Eu tô de cara, porque eu jurava que esses primeiros uploads do canal ia ser um flop completo, assim. Ia ser ali 200 visualizações, 500 num pau brabo. Mas tá dando muito certo, então eu fico muito feliz. E é isso, gente, só tenho a agradecer. Espero ver vocês aí mais vezes. E tchau! When a motherfucker die, when did he die?